eu entendo com relação ao Ministério Público que o órgão de controle, que é o CNMP, tem dado mostras, e não de hoje, de um excesso de corporativismo que vai exatamente na contramão da criação desses conselhos, tanto do CNJ quanto do CNMP, que foi ideia e teve um empenho muito grande na época do ex-ministro, ex-presidente do Supremo, ex-ministro da Justiça, ex-constituinte, né? Foi, inclusive, subrelator, Nelson Jobim. Foi o grande mentor da criação desses conselhos, que tinha como objetivo exatamente frear abusos e frear aquilo que, no final da década de 90, ou ao longo da década de 90, se visualizou, se percebeu após o advento da Constituição de 88. Então, a necessidade desses órgãos de controle, porque a Constituição cidadã acabou dando garantias tanto aos magistrados como aos membros do Ministério Público, e que acabaram, na prática, desbordando do seu objetivo principal. Em relação a esses dois casos específicos, o que acontece, infelizmente, não é diferente de outras situações. Nós vemos a maioria das punições acontecendo em relação a membros do Ministério Público relacionadas a atos e desvios que dizem respeito muito mais a atuações, por exemplo, que ofendem eu vou além, não só que ofendem a consciência coletiva, mas aquilo que necessariamente são delitos que envolvam violência explícita, né? Se for fazer um levantamento, se fizer um levantamento, e isso já se tem como aferir, é um levantamento não tão recente, a maioria das punições ocorridas ou é por promotor, membros do Ministério Público, mas geralmente aqueles membros do Ministério Público dos estados que, no interior, acabam dando tiro em um baile ou tem uma briga, uma discussão em um restaurante ou um bar local, enfim. E esses casos, os outros casos que dizem respeito a racismo, suspeita de abuso, corrupção, nesses casos, o que nós vemos é o CNMP atuando, infelizmente, de forma bastante corporativista. O CNJ, nesse ponto, eu acho que age até com um excesso e com todas as vênias, com falta de cautela em algumas situações. O afastamento de magistrados é algo assim muito grande, que se verifica, eu falo como advogado de alguns magistrados. O afastamento cautelar ocorre, e muitas vezes, sem o devido embasamento ou as condições necessárias para esse afastamento, para essa decisão. E o CNMP continua. Nesse caso da juíza, o meu entendimento é que a situação poderia ter sido resolvida já no primeiro momento, porque a prova é documental e se a magistrada, me parece que a coisa está tramitando, então logo teve foi divulgado pela imprensa, o corregedor tomou uma medida, mas aí você vê que o CNJ, eu repito, ele tem agido de maneira mais efetiva. A grande crítica deve ser ao CNMP. Haja vista o processo do Deltan Dallagnol. Quer dizer, o que aconteceu no processo do Deltan Dallagnol é algo repugnante, se nós formos analisar no aspecto de órgão de controle e órgão disciplinar. É isso.